Deus é muito bom. A palavra fala, né, lá em Coríntios 13, que a gente pode ter todas as coisas ao ponto de transbordar, mas se não tiver amor, nada será. Amém? Eu ia pedir para o pastor orar pela minha vida. Amém? Ó Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo, que há de falar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Corações. O Teu Espírito Santo conhece e sonda todos os nossos corações. Tu sabes, ó Deus, aquilo que nós necessitamos e precisamos ouvir, ó Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, venha através da Tua filha, Senhor, usá-la como instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, para poder transmitir o Teu recado, Pai, a cada coração que aqui está presente, Senhor. Nós já nos acreditando, Senhor, nós já nos alegramos da Tua presença, mas não podemos sair, Senhor, dessa tarde daqui, ó Pai, sem ouvir a Tua voz, Senhor. Portanto, fala, Pai querido, através da Tua filha, nós oramos a seu favor, no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha outra palavra no meu coração, mas ontem, no de repente de Deus, o Senhor trocou a palavra. E a gente obedece, né? Porque a palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Do que pagar o preço de sacrificar. E a palavra que o Senhor trouxe, e me trouxe assim, gente, depois da meia-noite, já era hoje. Mas amém. A palavra do Senhor está em 2 Crônicas 14. Eu não sou uma grande conhecedora do Antigo Testamento, eu amo o Antigo Testamento, é palavra de Deus como o Novo Testamento, mas não sou grande conhecedora, né? Eu leio, como todos leem, e o Espírito Santo vai saltando, né, aos nossos olhos, ao nosso coração, a sua palavra, amém? E a gente sabe que ela se renova a cada dia. Lá em 2 Crônicas 14, diz assim: os primeiros anos do reinado de Asa. Quando Abias morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu filho Asa foi sucessor. Houve paz durante 10 anos. Preste atenção, houve paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros, os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes de Aserá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecer às suas leis e os seus mandamentos. Asa também removeu os santuários idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá. Assim, o reino de Asa desfrutou um tempo de paz. Presta atenção. Desfrutou um tempo de paz. Neste período, ele construiu cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Ninguém lutou contra ele durante esses anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Asa disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades e fortificá-las com muros, torres, portões e trancas. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor. A terra ainda era deles porque eles buscavam o Senhor, nosso Deus. E Ele nos deu descanso de todos os lados. Amém? Depois a gente vai ler mais alguma coisa. Mas o que o Senhor ministrou aqui no meu coração, a gente vê que Asa foi levantado como uma autoridade naquele lugar. E a primeira coisa que Asa fez foi destruir os objetos de idolatria. E quando nós falamos de idolatria, a primeira coisa que vem na nossa mente, nas nossas lembranças, vem ídolos, né? Vem objetos. E nem sempre, irmãos, são objetos ou coisas que adoramos. Pode ser muitas coisas.
Não é verdade? E hoje o Senhor nos convida a estar fazendo a mesma coisa que Asa, a nos desfazer de idolatrias que carregamos dentro do nosso coração e muitas das vezes nós não percebemos. Eu ontem fui dormir pensando, Senhor, fala que a palavra de Deus, ela nunca vem vazia, ela nunca vem sem um endereço, ela sempre vem para o nosso coração. E deitei meditando nessa palavra. E é interessante, irmãos, que a gente vê que a primeira coisa que fala aqui é que Asa fez tudo que agradava e que era bom aos olhos do Senhor. Por que é tão difícil para a gente fazer o que é bom e agradável aos olhos do Senhor? Por que a gente reluta tanto, sabendo que é certo a se fazer e não fazer? E aqui declara na palavra que ele teve paz. Nossa, minha vida está sem paz, eu não tenho paz. Por que será que a gente não tem tido paz? Será que não existe outros tipos de ídolos dentro do nosso coração? Essa palavra me pegou assim de jeito, porque, irmãos, um marido, um esposo pode ser um ídolo, uma esposa pode ser um ídolo, um emprego pode ser um ídolo, uma bolsa de faculdade pode ser um ídolo, um filho pode ser um ídolo. Não é verdade? A nossa casa, que a gente tanto sonhou para conquistar, quem já teve essa alegria de conquistar uma casa, com o seu suor, com o seu dinheiro, pode também colocar essa casa como um ídolo dentro do seu coração. O seu carro, o seu celular tão sonhado, o seu iPhone, eu não sei nem falar o nome disso. Tantas coisas podem estar sendo ídolo dentro do nosso coração e por isso não estamos vivendo a paz do Senhor. Aqui é bem claro. Asa convocou o povo e falou, vamos fortificar a cidade. A primeira coisa que Asa fez foi derrubar os postes ídolos. Ele foi tirando tudo aquilo que desagradava a Deus, foi tirando, foi detonando, foi colocando por terra. E o Senhor foi dando paz. E o Senhor foi dando paz. Às vezes eu me encontro em momentos de turbulência na minha vida e eu falo, meu Deus, quando que eu vou sentir paz na minha vida? Eu não tenho que fazer essa pergunta, eu tenho que sondar meu coração e ver o que está tirando o espaço do Senhor na minha vida. O que está tomando o lugar dele? Ele pode até estar no meu coração, mas ele poderia estar mais espalhado, vamos dizer assim, dentro de mim. Mas ainda existem postes ídolos dentro do meu coração, que precisam ser removidos hoje, porque se o Senhor está dando essa palavra hoje, é para que a gente derrube esses ídolos nas nossas vidas hoje. Amém? Ah, mas o que pode ser ídolo? Eu não adoro imagens, eu não adoro estátuas. Hoje a gente está vivendo... Nós estamos presos nisso aqui. Tem tanta gente com medozinho do chipzinho na mão. Será que isso aqui também não pode ser? Gente, o Senhor pegou pesado comigo. Pesado. Porque eu confesso, eu fiquei viúva, uma parte do meu tempo ficou aleatório. Não tem aquele tempo de fazer as coisinhas para o meu marido, de cozinhar para ele, de arrumar a roupinha dele, de ficar com ele. Acabou muita coisa e assim, me apeguei nisso, o meu tempo, preencher meu tempo. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho comunhão com Deus, eu adoro, mas eu tenho certeza que eu tenho ficado muito mais com isso na mão do que buscando ao Senhor, do que adorando ao Senhor, do que intercedendo. Eu tenho certeza que isso daqui tem tirado muito tempo que eu podia estar fazendo coisas mais preciosas para Deus. É difícil falar isso, porque é gostoso ficar aqui, viu, gente? A gente conversa com parente de longe, de perto, com amigos. É gostoso ficar aqui, mas isso aqui não pode ser um ídolo na minha vida. Amém? Nas nossas vidas. O Senhor pegou pesado. Mas a palavra diz que o Senhor corrige a quem ama, né? E a palavra que eu quero compartilhar aqui, que eu quero frisar. Se você não tem paz na tua vida, analise seu próprio coração. Na ceia, o texto da ceia fala isso, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se está apto a participar do sangue, do pão e do vinho. A gente tem que fazer isso todo dia. Se analisar é todo dia. Todo dia. Às vezes, não é um celular que é o ídolo do nosso coração, mas é um filho. Ah, eu tive filho, meu filho, porque é meu filho, eu vivo com meu filho, porque eu respiro meu filho. Não, irmãos, nossos filhos são do Senhor. Nós somos mordomos
O Senhor confiou a nós a cuidar deles até uma certa idade e depois é fazer que nem a águia, jogar do ninho e o Senhor que os defenda. Eles não são nossos, eles são do Senhor. Eu já estou trabalhando a minha cabeça nisso, né? Minhas filhas estão crescendo, é difícil, mas eu consagrei elas ao Senhor. Por que eu tenho que carregar elas como um ídolo dentro de mim? Não, elas são do Senhor. Eu sou mordoma em relação à vida delas até o tempo que Deus determinou. Passou o tempo que Deus determinou, elas vão fazer a obra do Senhor aonde o Senhor quiser levar elas, e eu vou ficar nas mãos do Senhor. Amém? Vamos ler lá, 2 Crônicas 15. A palavra é simples, mas é dura. Pelo menos para mim tem sido. Eu tenho tentado me policiar em relação a celular. Voltei a ler livros, porque antes disso aqui existir, eu lia muitos livros, muitos. E eu uma vez olhei meus livros assim e falei, meu Deus, eu não leio mais, preciso voltar a ler. Por que eu não estou lendo mais? Porque eu estou aqui. 2 Crônicas 15. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los e sem lei para instruí-los. No entanto, sempre que se viam em dificuldades e voltavam para o Senhor, o Deus de Israel, e o buscavam e eles o encontravam. Naquele tempo não era seguro viajar. Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava contra outra e uma cidade contra outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês, porém, sejam fortes e corajosos, pois o seu trabalho será recompensado. Quando Asa ouviu essa mensagem do profeta Azarias, encheu-se de coragem e removeu todos os ídolos repulsivos da terra de Judá e de Benjamim e das cidades que ele havia capturado na região montanhosa de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que ficava na frente da sala de entrada do templo do Senhor. Depois Asa reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e também o povo de Efraim, de Manassés, de Simeão, que havia se estabelecido entre eles. Muita gente de Israel tinha se mudado para Judá no reinado de Asa, quando viu que o Senhor, seu Deus, estava com eles. Quando o povo vê que verdadeiramente o Senhor está conosco, nós não vamos precisar buscar, eles virão atrás da gente. Reuniu-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas de despojos que haviam tomado na batalha. Então fizeram um acordo de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, de todo o coração, de toda a alma. Concordaram que qualquer um que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria morrer, jovem ou idoso, homem ou mulher. Aqui, nesse caso, no nosso caso, nem precisa ninguém matar, né? Que se a gente se afastar do Senhor, a gente já morre espiritualmente, não é verdade? Fizeram esse juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e de clarins. Todo Judá se alegrou com esse acordo, pois fizeram de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram. E o Senhor lhes deu descanso por todos os lados. E o Senhor lhes deu descanso por todos os lados. Aí eu fui pesquisar sobre idolatria, né?
com a ajuda do aparelho, porque se você souber usar o celular, ele é bênção, né? A gente não pode ser escravo dele, não é verdade? E eu quero compartilhar aqui alguns tipos de ídolos que existem nos dias de hoje que a gente nem sabe, né? Ou sabe e finge que não sabe. Vamos lá. Eu estou terminando, tá, gente? Quais os tipos de idolatria nos dias atuais? Idolatria egolátrica. O ego é o nosso ser interior, aquilo que somos. Mas desde a tentação, a proposta da serpente é: Deus não quer que vocês sejam poderosos, conhecedores do bem e do mal. Vocês precisam crescer, evoluir mentalmente e aumentar suas potencialidades inatas. Como diria aquele cantor gospel, você precisa estar acima da média. A autoidolatria tem sido um problema. Por isso, existem hoje tantos crentes, pregadores, cantores arrogantes, cheios de si, mas vazios de Deus. É dura a palavra. Segundo tipo de idolatria dos dias de hoje, a idolatria religiosa. Se existe uma fábrica de deuses no coração, como dizia Calvino, ela está sempre em atividade. Até mesmo quando alegamos estar fazendo a obra de Deus. Mas no coração adoramos a religiosidade. E quando achamos que a nossa igreja é a melhor que todas, ou a mais certa, ou ao menos o nosso pastor é uma espécie de papa com credencial e impecabilidade, é quando divinamos homens e mulheres de Deus como profetas infalíveis e adquirimos com estes uma relação ao estilo de falsa profetisa Jezabel, da igreja de Tiatira, onde os crentes a aceitavam e davam espaço para ela. É quando adoramos os nossos dons e talentos e colocamos acima de tudo. Há um falso Deus hoje que podemos denominar de sincretismo e pluralismo religioso. Ele está presente nas igrejas das mais variadas formas, seja filosofia ou religiosamente. Essa é a segundo tipo de ídolo. Terceiro, idolatria tecnológica. O avanço da tecnologia, especialmente a chamada inteligência artificial, tem tomado espaço de nossas vidas, mas ela vai além disso. Procuram dominar todos os aspectos do nosso cotidiano e se tornando quase que um status de divindade, no sentido de importância e prioridade. É bom lembrarmos que a tecnologia do futuro irá potencializar a implantação do anticristo, quando a própria imagem da besta, segundo especialistas, será algo voltado para a tecnologia, pois a mesma irá até mesmo verbalizar. A gente já tem visto esses sinais, verdade? E o quarto, idolatria política. Sim, ela também existe, desde que começaram a divinizar Nirode, tornando-o quase um semideus, até os dias de hoje. É dessa forma, a idolatria política também coexiste com a autoidolatria. Isto porque os grandes líderes adoravam a si mesmos. Veja Nabucodonosor, que ficou como animal quando foi julgado por Deus exatamente por orgulhar-se da grande Babilônia que ele tinha construído. E quando o povo começa a gritar, é voz de Deus e não de homens, é que Deus entra em ação e mata Herodes por não glorificar a Deus, mas deixar-se levar pela idolatria política do povo. Atos 12, 22 e 23. Os Césares também reclamavam para si o posto de divindade e exigia a adoração do povo, que respondia positivamente aos seus apelos egolátricos, com exceção dos cristãos que morriam exatamente por não aceitarem adorar a César. Muitos morreram por não aceitar adorar a César. E a quinta idolatria de Mamon. Mamon é o deus do dinheiro, né? Vem em decorrência da primeira. Sei que podemos e devemos ter as coisas, mas elas não podem nos possuir. Nós podemos ter tudo, mas esse tudo não pode nos possuir. E quando queremos satisfazer nossas vontades e desejos, que também queremos usufruir as coisas, possuí-las de forma desordenada, uma amada irmã admitia que queria muito um terreno no interior para morar sossegada, mas confessou
que havia adquirido um amor tal pelo local que estava idolatrando o lugar. Assim estão muitos em busca, por exemplo, do dinheiro, das riquezas. Quem não quer, né, ter dinheiro? Mas o problema é quando as coisas materiais nos possuem, não é verdade? Quando criamos um amor por elas maior do que por Deus. Aqui são 5 exemplos de idolatria nos dias de hoje, que a gente pode dizer que não, mas a gente precisa vigiar, porque o diabo ele vem com sapatinho de algodão, e quando a gente vai ver, a gente já está ali, né, enlaçado nessa idolatria. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero frisar que enquanto o rei Asa foi derrubando os postes ídolos, todo tipo de idolatria ali daquele lugar, houve paz. E quando você se sentir sem paz, examine o coração. Senhor, o que está te tirando do trono? O que eu estou dando primeiro lugar? O que eu estou colocando no teu lugar, Senhor? O Senhor mostra, o Espírito Santo ele mostra. Ele mostra mesmo, sem dó, sem piedade. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa madrugada. Que Deus abençoe.